Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre notação científica. Essa aula é referente à semana do dia 29/6 a 3 de julho, ok? Então 29/6 de junho a 3 de julho. Então o que é notação científica? A notação científica é o modo como ficou conhecida a técnica de escrever números reais muito pequenos ou muito grandes por meio do uso de uma potência de base 10. Então, quando nós temos lá que escrever a distância entre a Terra e um outro planeta, não sei quantos bilhões de quilômetros, não sei quantos milhões de quilômetros, então a gente pode escrever de uma forma reduzida para não colocar tantos zeros, seja na direita, quando o número fica muito grande, ou na esquerda, quando o número fica muito pequeno, 0,00000, o tamanho de uma bactéria, 0,0000 alguma coisa. É um número muito pequeno, tá? Ou um número muito grande. Então, as formas que as notações científicas assumem, portanto, então a fórmula que ela vai assumir é essa aqui, ó. A gente vai ter um valor vezes 10, sempre vezes 10, a base sempre vai ser 10, elevado a alguma coisa. Por que vezes 10? Porque tudo que for vezes 10 termina com zero. Se aqui o expoente for 1, 10 elevado a 1, 10. O que for vezes 10 acaba com zero. 10 elevado a 2, 100. O que for vezes 100 acaba com dois zeros. Se aqui for 4, 10 elevado a 4, 10.000. O que for vezes 10.000 vai ficar com 4 zeros e assim por diante. Esse número antes da multiplicação a gente chama de mantissa ou coeficiente. É o número que vem antes da multiplicação. E aqui em cima o expoente, né, ou a ordem de grandeza. A mantissa deve ser o número igual ou maior que 1 e menor que 10. Ou seja, ela tem que ser 1 ou igual a 1 e tem que ser menor que 10. 9,99999, enfim. Mas tem que ser menor que 10 antes da vírgula. Se for um número só, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se for número com vírgula, pode ser 0,1? Não. Antes da vírgula tem que ser 1. Tem que ter apenas uma casa antes da vírgula. Ou seja, então, se houver vírgula, apenas um número antes dela. E esse número tem que ser entre 1 e 9. Né? Não pode ser 0. E se for maior que 9, 10, alguma coisa, não pode. A vírgula tem que ser 1, alguma coisa, não pode ser 10. O expoente n pode ser qualquer número inteiro. Então, esse n pode ser número inteiro, qualquer número inteiro, positivo ou negativo. Então, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Zero não tem necessidade, porque se for zero, significa que a mantissa, o número vai ser o que está na mantissa. Então, não tem necessidade de ser zero, tá bom? Escrevendo o número em notação científica. Quando um número for muito pequeno ou muito grande, devemos determinar a sua mantissa, eliminando os zeros existentes, correndo a vírgula casa a casa, até que sobre apenas uma casa antes da vírgula. Feito isso, basta multiplicar por uma potência onde a base é 10 e o expoente é o número inteiro, positivo ou negativo, de acordo com quantas casas a vírgula andou e para qual sentido, direita ou esquerda. Ou seja, se o número é muito grande, o que a gente vai ter que fazer? Correr a vírgula. Se o número é muito pequeno, correr a vírgula também, tá? Até sobrar uma casa antes da vírgula. Então vamos lá, ó, um exemplo. A massa de um elétron. O elétron é muito pequeno, então a massa dele é 0,0000000 alguma coisa aqui, ó, 9109 gramas. Então, para eu escrever isso em notação científica, para não ter que escrever tudo isso aqui no caderno várias vezes, se precisar escrever várias vezes, eu posso escrever ele em notação científica, tá? Voltando aqui, desculpa. A notação científica. Como que a gente escreve ele em notação científica? Para escrever em notação científica, é só pegar essa vírgula, ele tem uma vírgula, e correr até que fique apenas uma casa com valor diferente de zero antes da vírgula. Então, eu vou pegar essa vírgula aqui e vou correr. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Quando eu corri a vírgula, então, até deixar uma casa só, os zeros acabaram, tá vendo aqui, ó? Não tem mais zero, né? Zeros antes ou depois da vírgula, tá? O zero no meio de dois números não pode eliminar. Só os zeros que vêm depois e não tem mais nada depois deles. Ou que vem antes e não tem nada antes deles. Então, para chegar nesse 9, eu precisei correr 28 casas. Então, eu pego esse número todo, com a vírgula, 9,10938,356, vezes 10, elevado a quanto? A 28. Aqui é o segredo da notação científica. 28 por quê? Porque correu 28 casas. Mas qual sinal vai ser esse 28? Esse número era um número muito grande ou muito pequeno? Era um número muito pequeno. Sempre que o número tiver muitos zeros, 0,000, é um número muito pequeno. Se ele é muito pequeno, o expoente dele é negativo, tá bom? Então, ou seja, também podemos falar assim, se o número é muito pequeno, o expoente é negativo. Ou, quando o número é muito pequeno, a vírgula corre para a direita e o expoente vai sendo diminuído, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, a gente corre, quando corre para a direita, vai diminuindo o expoente, a gente diminuiu, menos 28, ou seja, 9,10938,356 vezes 10 elevado a menos 28 é a mesma coisa que essa escrita aqui, tá? Então, sempre que o número for muito pequeno, a vírgula corre para a direita, para cá, assim, certo? E o expoente é negativo. Agora, quando o número é muito grande, ó, aqui tem 150 milhões. 150 milhões aqui. A distância entre a Terra e o Sol é de 150 milhões de quilômetros. Então, o que a gente faz? A gente corre a vírgula até ficar um número antes da casa, um número antes dela, tá? Um número diferente de zero. Vocês vão falar para mim, professor, mas esse número não tem vírgula. Quando o número não tem vírgula, significa que ela está no final. Então, como eu não vou ter que correr para ficar uma casa só, eu pego a vírgula aqui do final, quando não tem nada, e corro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,5. Esses zeros depois não tem valor nenhum após ele, eu posso ignorar tudo. Ficou 1,5. 1,5 vezes 10 elevado a 8. Por que 8? Porque ele correu 8 casas até a vírgula chegar aqui e ele correu para a esquerda. Além de correr para a esquerda, esse número é muito grande. Se corre para a esquerda, o expoente é positivo, e ele é positivo também porque esse número é um número muito grande. Então está multiplicando por 10 elevado a 8, 10 elevado a oitava, é um número muito grande, tá? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Por isso que fica um número muito grande, então é positivo o expoente. Quando o número é muito grande, o expoente é positivo. Quando o número é muito pequeno, o expoente é negativo. Negativo corre para a esquerda, para a direita, positivo corre para a esquerda. Observação: quando o número não possui vírgula, ele estará sempre no final. Foi o que eu disse aqui. Não tem vírgula aqui no número. Então a vírgula começa aqui. Ela está aqui. Conta 1 quando ela pula. 1. Pulou uma casa, conta 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parou aqui. Uma casa antes dela. Ok? Vamos lá. Para representar um número muito grande, a base 10 terá um expoente positivo. E para representar um número muito pequeno, a base 10 terá um expoente negativo. Por que isso, gente? Cada número 10 elevado a um expoente positivo, quanto maior o expoente, ó, 10 elevado a 1, 10, 10 elevado a 2, 100, 10 elevado a 3, 10 vezes 10 vezes 10, 1000, 10 elevado a 4, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10 mil, 10 elevado a 5, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 100 mil, certo? E quando é elevado a negativo, ele é um número pequeno demais, ele vai diminuindo cada vez mais, tá? Quanto menor o expoente aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, vocês vão falar para mim, professor, quanto menor menos 1 é maior que menos 2, menos 2 é maior que menos 3. Quanto mais eu devo, menos eu tenho. Então, ó, se eu devo 1, se eu devo 2, se eu devo 3, se eu devo 4, se eu devo 5, onde eu devo 5 é menor de todos, tá? Porque é o que eu devo mais. Então, vamos lá.
10 elevado a menos 1, lembra quando era negativo o expoente? A gente inverte aqui, ó. Quem está embaixo vai em cima, quem está em cima vai embaixo. Então aqui embaixo, quando não tem nada, é 1. 10 sobre 1 elevado a menos 1, inverte e fica 1/10. 10 elevado a menos 2, inverte, só que embaixo agora, ao invés de 10, é 10 elevado a 2, fica 100. 10 elevado a menos 3, em cima fica 1 e o 1000 vai embaixo. E assim por diante. São os mesmos valores aqui, só que significa o quê? Ó? Que vai dividindo por 10, 0,1. Dividido por 100, 0,01. Dividido por 1000, 0,001. 1 dividido por 10.000, 0,0001. E assim por diante. Então, quanto maior aqui, quanto o valor do expoente aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele estiver negativo, quanto maior o valor numérico, menor ele é. Então, o 5 negativo é bem menor do que o 1 negativo, ok? Vamos lá, mais alguns exemplos. Escrevendo em notação científica, então, tá? 2.000, aqui, 2.000 não, né? 1.000, milhão, bilhão. 2 bilhões. 2 bilhões, escrito em notação científica, como que fica? Eu pego o valor numérico, esse 2, né? Esse 2 aqui. Não tem mais nenhum número diferente de zero, só tenho 2. Pego esse 2 e multiplico por 10. 10 elevado a quanto? Não tem vírgula? A vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A vírgula tem que parar depois desse número, porque tem que ter um número antes dela que seja maior que 1. Né? 1 ou maior que 1 e menor que 9. Menor que 10. Então ficou 2 vezes 10 elevado a 9. Ele correu 9 casas até chegar aqui. Esse número aqui é um número muito pequeno, né? A vírgula vai ter que correr para a direita. Se ele é muito pequeno, o expoente vai ficar negativo. Então vamos correr aqui. Ó. Qual é o número que tem valor diferente de zero? É o 4. Copiei o 4. Quando eu copio o 4, automaticamente a vírgula está aqui. Ó. Até porque a vírgula não poderia ficar aqui, porque a primeira casa seria o zero, e não pode ser zero, tem que ser um número maior que 1, né? 1 ou maior que 1. Então a vírgula obrigatoriamente parou aqui. Para a vírgula parar depois do 4, quantas casas ela correu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 vezes 10, esse 10 nunca muda, tá? É a base 10. 4 vezes 10 elevado a menos 8. Por que menos 8? Porque ele é um número muito pequeno, correu para a direita. Aqui o número muito grande, correu para a esquerda, positivo. Esse aqui, muito grande ou muito pequeno? Muito grande. A vírgula não existe? Não tem vírgula no número? Está no final. Então, qual é o número? Eu excluo apenas o zero, então eu tenho que copiar todo esse número. 1, 2, 5 e 4. Porém, antes da vírgula, eu só deixo 1, uma casa, que é esse 1. Para chegar aqui nesse 1, a vírgula, para chegar entre o 2 e o 1 aqui, quantas casas eu andei? Estava no final, quando não tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,254 vezes 10 elevado a 8 positivo. Positivo porque é um número muito grande. Número muito pequeno, já sei que vai ser negativo. Quantas casas eu vou correr? Quem eu vou eliminar? Apenas os zeros. Então eu vou ficar com 4, 5 e 2. Aonde tem que parar a vírgula? No lugar que deixa apenas uma casa antes. Então não pode parar a vírgula aqui. Ó. Se parar aqui, fica 45 antes. Não pode, tem que ser só uma casa. Para aqui. Quantas casas eu vou andar para ficar só uma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4,52. 4,52 vezes 10, elevado a 6, porque eu andei 6 casas. Mas é negativo, porque eu andei à esquerda e esse número era muito... Eu andei à direita, perdão, e esse número era muito pequeno. Dicas. Muitos zeros antes da mantiça, então o número é pequeno e o expoente ficará negativo. Ó, ficará negativo. Muito zero depois da mantiça, mantiça é esse número que vai ficar sozinho aqui, né? Muitos zeros depois dela, significa que o número é muito grande e o expoente ficará positivo, ok? Agora também existe o fato da gente ter o número em notação científica e eu quero escrever no número maior, no número que originou. Por exemplo, no exercício anterior, eu dei o 4.000
e pedir para vocês fazerem a notação científica. Nesse exemplo aqui, eu estou dando a notação e quero que vocês voltem ela no número que era anteriormente. Tá? Eu dei a notação e quero que vocês voltem no número que era anteriormente. Como que a gente faz isso? Eu fico um pouco preocupado em falar esse negócio da vírgula, porque pode confundir um pouco, tá? Aqui é positivo, eu vou acrescentando zero para cá, certo? Quando é negativo, eu vou acrescentando zeros na frente. Mas eu tinha falado para vocês que quando a vírgula corre para cá, é negativo. Então, como que ele está aumentando se eu falei que quando corre para cá é negativo? Por isso eu penso um pouquinho assim. Tentar evitar um pouco esse negócio de quando é negativo, corre para a direita, quando é positivo, corre para a esquerda. É importante lembrar isso em alguns casos. Mas nesse caso aqui, quando nós temos a notação científica e a gente quer transformar no número maior ou menor, reparem o expoente. 4 vezes 10 elevado a 7. Se o expoente é positivo, significa que esse número é muito grande. Então, esse 4 que eu dei para vocês aqui, vocês não vão pôr zero na frente dele. Se vocês colocarem zero na frente, vocês vão transformar ele num número muito pequeno. Se o expoente é positivo, coloque um monte de zero depois, porque expoente positivo, o número vai ficar muito grande. Então, esse 4 ele vai ser um número muito grande. Professor, mas quantos zeros eu tenho que pôr? Faz o seguinte, coloca um monte de zero. Façam a lápis os exercícios, quando vocês tiverem. Aqui está falando 7, né? Coloque uns 8 zeros, 10 zeros. E aí você conta. Aqui não tem uma vírgula? Vocês não precisam colocar 7 zeros? Vocês não precisam andar 7 casas? Então, vocês vão acrescentar 7 zeros. Eu falei para acrescentar 8 ou mais para vocês contarem a vírgula. Eu peguei esse 4, certo? E acrescentei zeros depois dele, porque ele é um número muito grande. Aí eu conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A vírgula tem que parar no final. 7, parou aqui no finalzinho. Tá? O número muito grande, a vírgula sempre está no finalzinho. Eu coloquei 7. Como eu falei para vocês, coloquem mais. Se vocês colocaram 8, 9, 10, quando chegar aqui, vocês apagam todos os que vocês colocaram em excesso. Tá bom? Mesma coisa antes da vírgula. Por exemplo, aqui, 8 vezes 10 elevado a menos 9. Esse número vai ser um número muito pequeno. Então, vocês pegam esse 8 e enchem de zero aqui na frente. Certo? E aí vocês contam quantas casas? 9. Aí vocês contam aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Põe a vírgula aqui. Como o número não pode ficar sozinho, vocês acrescentam zero. Aí vocês vão falar para mim, professor, mas você falou que não pode ter zero antes da vírgula. Não pode ter zero na notação científica. No número, pode. No número muito. Quando não está em notação científica, tem que ter o 0, alguma coisa, né? Mas quando está na notação científica, não pode. Tem que ser 1 ou 9 antes da vírgula. Tudo bem, então? 8. Coloquei o 8. É negativo? Um monte de zero antes. Aí eu conto 9 aqui, menos 9, eu conto 9. Sai daqui, né, quando não tem nada. Sai daqui quando não tem nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parou aqui, 0. Se vocês colocaram mais 0, apaga o restante. Só deixar 1 antes da vírgula, tá ok. Aqui, por que eu falo para vocês que não é a quantidade de zeros? Porque aqui já não tem duas casas. Essas duas casas, ela já conta nesses 10 aqui, Tá? Então não são 10 zeros, são 10 casas que a vírgula vai andar. Então tem que tomar cuidado com isso. São 10 casas que a vírgula anda e não 10 zeros. Por exemplo, aqui, 9,51. Eu copiei, 9,951. Está aqui. O 10 está elevado ao número positivo, significa que vai ser um número muito grande. Vou encher de zeros. Taca um monte de zero aqui. Joguei um monte de zero. O que eu faço agora com essa vírgula? Eu corro ela. Ela não está aqui? Ela está aqui. Eu vou correr ela. Quantas casas? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se vocês colocaram muitos zeros a mais, quando deu 10, vocês apagam tudo e acabou. Ok? Aqui mesma coisa. 4519, 4,519 vezes 10 elevado a menos 5. O que vocês vão fazer? Copie esse número, 4519,
ele vai ser um número muito pequeno, porque o expoente é negativo. Se ele é muito pequeno, não acrescenta zero depois, acrescenta zero na frente. 4,519, e eu vou acrescentar alguns zeros. Quantos zeros vocês quiserem. Aqui como aqui é menos 5, não vou pôr 30 zeros, né? A vírgula vai correr 5 casas só. Coloca uma quantidade aí, 6, 7, e aí vocês contam. A vírgula estava onde? No 4. Então vocês vão correr 1, 2, 3, 4, 5. E para aqui. Quando o número é muito pequeno, pode ter um zero antes da vírgula. Tem que ter um zero antes da vírgula, tá? Aqui poderia ser zero? Aqui não, porque aqui está em notação. Quando não está em notação científica, pode ser zero, tá? Só na notação que não poderia ser 0, alguma coisa aqui. Ok? Aqui na frente tem a orientação de cada um caso, né? Que eu fui explicando aqui. Mas é praticamente isso. Soma e subtração de notação científica. Aqui tem que prestar bastante atenção, tá, gente? Para somarmos ou subtrairmos números apresentados em notação científica, precisamos deixar a base 10 com o mesmo expoente e somar e subtrair as mantiças. Ou seja, prestem atenção aqui comigo, ó. 4 vezes 10 elevado a 7, ou a sétima, perdão, mais 3,85 vezes 10 elevado à sétima. Repare que o 10 elevado à sétima, é igual nos dois, são iguais nos dois números aqui que estão sendo somados. O que eu faço? Soma as mantiças são quem estão antes da multiplicação, tá? Então, ó, 4. Essa notação científica está sendo somada com esta. O que vocês fazem? Se o expoente na base 10 for o mesmo, 7, 7, então se esse final depois da vírgula, depois da multiplicação, forem o mesmo, vocês vão, aqui é soma, vocês vão somar esses dois, 4 mais 3,85, vezes, e vão copiar 10 elevado à sétima. Copia uma vez só, eles são iguais, 10 elevado à sétima. 4 mais 3,85, 7,85 vezes 10 elevado à sétima. E acabou, tá? Se as bases 10 e os expoentes forem iguais, mantém e soma apenas o da frente, tá? O 4 mais o 3,85. Mesma coisa na letra B. Base 10 elevado a 5. Base 10 elevado a 5, copia a base 10 elevado a 5. Aqui, ao invés de somar, é menos. Então, vocês vão pegar 9,5, tira 4,1. 9,5 tira 4,1. A resposta é 5,4 vezes 10 elevado a 5. Ok? Se as bases 10 tiverem os mesmos expoentes, é só resolver a frente. Só resolver as mantiças e manter a base. Na letra C, nós temos 1,7 vezes 10, a sexta, mais 2,5 vezes 10, a quarta. Reparem que os expoentes são diferentes, não posso manter um deles, tá? Na verdade, eu vou até poder manter, mas antes de manter, eu tenho que deixá-los iguais. Uma dica, expoentes diferentes. Então, os expoentes aqui são diferentes. Não dá para somar direto quem está aqui na frente. Expoentes diferentes, o que a gente tem que fazer? Temos que igualá-los, deixar os dois expoentes iguais, de preferência, o menor para o maior, tá? Lembra que eu falei que a notação científica não pode ter zero na frente? Realmente não pode. Só que na hora de somar, quando os expoentes forem negativos, entre aspas, temos que abrir uma exceção, só para somar, mas a resposta final tem que ter uma casa antes da vírgula apenas, e uma casa que seja entre 1 e 9. Então vamos lá, do menor para o maior. De preferência a gente pega o menor, tá? Ó, o menor é o 4, né? O 6 é o maior, o 4 é o menor. O que eu fiz? Eu peguei essa notação científica e copiei. Aí eu vou somar ela com essa notação científica, mas aqui precisa ser 4. Lembra que eu falei para vocês? Quando o expoente é positivo, né?
Aqui é positivo. A gente corre a vírgula para a direita. Para ir aumentando isso aqui, nossa vírgula tem que correr para a direita. Então, eu tenho 2,5 vezes 10 elevado a 4. Se eu correr a vírgula para a direita, esse 4 ele vai virar 5. Uma casa vira 5. Se eu correr duas casas, e daí vai ficar 0,25. Quantas casas eu preciso correr aqui para igualar a 6? Eu preciso correr duas casas. Ou seja, 2,5, a vírgula está aqui. Eu vou ter que correr duas casas. Para aumentar o expoente, eu corro duas casas para a direita. Está aqui, eu corro uma, duas. A vírgula vem parar aqui, ok? Fazendo isso, agora eu tenho 10 também elevado à sexta. Agora eu posso somar, porque o 10 elevado à sexta aqui é o mesmo 10 elevado à sexta aqui. 10 elevado à sexta, 10 elevado à sexta, 10 elevado à sexta. O que eu faço com as duas mantiças agora? Agora eu posso somar. 1,7 mais 0,025. Vírgula embaixo de vírgula, né? A gente vai ficar com 1,725 vezes 10 elevado a 6. Ok? Mesma coisa a letra D. Ao invés de uma soma, nós temos uma subtração. Mesma coisa. Precisamos manter uma, porque os expoentes são diferentes. E precisamos trocar o outro. Como eu falei no exemplo anterior, tente pegar sempre o menor. Só tomem cuidado, vocês, como eu falei antes, vocês vão achar que esse aqui é menor que este. Mas na verdade, o menor é este, ó. Pensa o seguinte: quem é mais rico? Quem deve 5 ou quem deve 8? Quem deve 5 é mais rico, quem deve 8 é mais pobre, tem menos. Então, quem tem mais é quem deve 5. Quem deve 8 tem menos. Então, significa que este é o menor, ok? Este aqui, mesmo 5 sendo menor que 8, mas menos 5 não é menor que menos 8. Quem deve mais é menor. Então, o menor é esse aqui, ok? O que a gente vai fazer? Vai copiar essa notação científica aqui embaixo, menos essa notação científica, mas eu tenho que transformar isso aqui em 5, tá? E para transformar em 5, se ele é menor, eu tenho que ir aumentando. Então, ó, o que a gente faz? Para esse número ir aumentando, a vírgula vai correndo para trás, voltando para a esquerda. Então, vamos lá, eu tenho 5, não tenho? Para esse 8 virar 5, esse menos 8 virar menos 5, eu preciso correr 3 casas. Ele precisa aumentar, porque isso aqui é maior que ele. Então, se ele precisa aumentar, eu corro para a esquerda. Como que fica, então? 5. Quantas casas eu tenho que correr? 3 casas para ficar igual a essa. Então, ó, se a vírgula está aqui, depois do 5, eu vou correr para cá, como que fica? Uma casa, ao invés de menos 8, fica menos 7. Duas casas, ao invés de menos 7, fica menos 6. Três casas, ao invés de menos 6, fica menos 5. Foram aumentando esses expoentes. Menos 8, menos 6, menos 8, menos 7, menos 7, menos 6, menos 5. Igualei os dois índices, os dois expoentes. Agora eu fiquei 8,74 vezes 10 elevado a menos 5, 0,005 vezes 10 elevado a menos 5. Reparem que, para eu aumentar esse expoente, a vírgula vai correr sempre para a esquerda, ok? Aumentei. Quando eu aumentei, eu igualei. Agora eu sei que 10 menos 5 é o mesma base de mesmo expoente. Coloquei aqui. E agora é só pegar o primeiro e tirar o segundo. 8,74 tira 0,005, eu vou ficar com 8,735, tá? Na hora de tirar isso aqui, gente, não esqueça, vírgula embaixo de vírgula. Como tem 3 casas depois da vírgula aqui, acrescento um zero nessa para poder fazer a subtração certinha, ok? Então, assim que a gente faz soma e subtração, tá? Vamos ter exercícios para vocês tentarem depois. Multiplicação e divisão de notação científica. A multiplicação e divisão
é um pouco mais fácil, tá? Porque não precisa igualar nada. Então vamos lá. Multiplicamos ou dividimos as mantissas e. Como que a gente faz então? A gente multiplica ou divide e. Mantém a base e somamos os expoentes se for multiplicação. Mantemos a base e subtraímos expoentes se for divisão. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Exemplo de multiplicação. Essa notação científica aqui, ó. Deixa eu só... Esta notação científica aqui. 4 vezes 10 elevado à quinta, vezes 3,5 vezes 10 elevado à terceira. O que vocês vão fazer aqui? Ó? Na multiplicação, não importa que seja diferente. O que a gente faz? Multiplica as mantissas, 4 vezes 3,5. Quem são as mantissas? É quem está antes do pontinho de vezes. Então, como que fica aqui? Ó? 4 vezes 3,5 vai dar 14. E a base 10 a gente mantém. Quando for vezes, soma os expoentes. 5 mais 3, 8. Então, ó, multiplica-se as mantissas, mantém o 10 e soma os expoentes. Ó. 4 vezes 3,5, 14. Mantém o 10, 10. E soma os 5 com o 3. 5 mais 3, 8. Só que uma dica, o que aconteceu aqui? Lembra da dica importante? A mantissa não pode ter duas casas? 14 é o número de duas casas. A vírgula está aqui. Eu não posso deixar. Então, eu corri uma casa aqui. A vírgula ficou 1,4 vezes 10 elevado a 9. Por que 9, professor? Porque a vírgula estava aqui. Ela voltou. Quando a vírgula vai indo para a esquerda, vai aumentando. Lembra? A vírgula vai para a esquerda, aumenta. Então, aumentamos. Correu uma casa, era 8, virou 9. Aumentou uma casa, aumentou para 9, tá? Só nesse caso que aconteceu isso, porque aqui deu 14. E aqui, antes da vírgula, não pode ter duas casas. E a vírgula está aqui, ó, quando não tem. Na notação científica, tem que ficar só uma casa antes da vírgula, ok? 1,4 vezes 10 elevado a 9. Na divisão, 8,4 vezes 10 elevado a menos 8, dividido por 2 vezes 10 elevado à quarta. O que a gente faz? Na divisão, divide as mantissas. 8,4 dividido por 2, 4,1. Eu divido as mantissas, 4,1, vezes 10, porque eu mantenho o 10. Na notação científica sempre vai manter o 10. Só que na divisão, eu tiro os expoentes. Ó. Menos 8, está aqui o menos 8, menos esse 4. Então fica menos 8, menos o 4. Menos 8 menos 4, menos 12. Eu tirei uma da outra. Professor, mas tirou e ficou maior o número? Sim, porque ó, eu devo 8 aqui, menos o 4 aqui. Então, eu devo 8, eu devo 4. Então, eu devo 12. Na divisão, então, vocês dividem as mantissas, vezes 10, mantém o 10, e tira os expoentes. Na multiplicação, multiplica as mantissas, mantém o 10 e soma os expoentes. A gente fez isso em potência, tá? Não vamos esquecer. Nas aulas presenciais ainda, ok? E exercício, gente. Vocês vão escrever os números abaixo em notação científica, tá? Ó. É um número muito pequeno, então vai ficar o quê? 4 vezes 10. Elevado a quanto? Elevado a menos alguma coisa, porque é muito pequeno. Esse menos alguma coisa é o quê? É quantas casas vai correr até ficar o 4 na frente da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. 4 vezes 10 elevado a menos 5. É um número muito grande. Tá vendo? Não tem zero, os zeros estão depois, então é um número grande. Como que vai ficar? 132 é o número que está aqui, né? Sem o zero. 132. Lembrando que só pode deixar uma casa. Então vocês vão deixar vírgula 1,32 vezes 10. Elevado a quanto? A vírgula está aqui. Vocês vão contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Até ficar apenas uma casa. 6. Como era um número muito grande, esse 6 é positivo. Então vai ficar 1,32 vezes 10 elevado a 6. Mesma coisa nos outros aqui. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar e vão fazer
nesse caso aqui, ó, na letra F, 3142 é o número que está diferente de zero. 3142, tem que deixar uma casa antes da vírgula. Então, o que vocês vão fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ficar 3,142 vezes 10 elevado a 8, mas esse 8 é negativo, porque ele é um número muito pequeno, e assim por diante. Exercício 2. Escreva as notações científicas abaixo no numeral que as geraram. Então, vocês vão pegar esse número, ele é muito grande, está elevado a 5. Significa que ele vai ser muito grande. Então, vocês vão copiar 8, 1 e acrescentar alguns zeros. E de onde a vírgula tiver, vão correr 5 casas. 6,71 elevado a 10 vezes 10 elevado a menos 9. Menos 9 significa que é um número muito pequeno. Vocês vão pegar esse 671 e colocar vários zeros antes. E aí vão contar a vírgula voltando, porque ele é um número muito pequeno. Quando vocês contarem, vocês vão contar 9 casas para essa vírgula andar. E essa vai ser a resposta final. E assim por diante. Tá? Efetuar as somas e subtrações no exercício 3. Se forem iguais, vocês vão somar, subtrair, que é menos, né? Vocês vão tirar esses dois e vão manter 10 elevado a 5. Vocês vão, aqui é mais, somar as duas mantiças e manter 10 elevado a menos 9. Aqui são diferentes, ó, menos 5 e menos 7. Vai pegar essa menor, vai transformar em menos 5 e depois vão somar as mantiças. Aqui são diferentes. Vão pegar esse menor, vai transformar em 9 e depois vão tirar as mantiças, ok? E na última, efetue as multiplicações e divisões. Esse pontinho é multiplicação. O que vocês fazem na multiplicação? Mantiça vezes mantiça, mantém o 10 e soma os expoentes. Aqui, multiplica essa mantiça com essa mantiça, mantém o 10 e soma os expoentes. Mesma coisa aqui, mantiça vezes... Perdão, aqui é a divisão. Mantiça dividido pela outra mantiça, mantém o 10 e subtrai os expoentes. Mantiça dividida pela outra mantiça, mantém o 10 e subtrai os expoentes. Tá bom? Na divisão subtrai, na multiplicação soma os expoentes. Gente, é isso. Então vocês têm esses 4 exercícios para resolver, tá bom? No livro dessa aula não tem conteúdo, são só esses 4 mesmo. E aqui eu vou botar esse link da explicação para vocês, tá bom? Os alunos que estiverem no Google Classroom vai postar essas respostas por lá. Quem quiser mandar no WhatsApp para mim, tudo bem. No dia 6, tá tudo até o dia 6, até o meio-dia. E os alunos que pegam na escola vão devolver esse material na escola também no dia 6 de julho, até o meio-dia, tá bom? Das 8 ao meio-dia. Bons estudos, então. Deus abençoe a todos. Até qualquer hora. Tchau, tchau.